Olá, meu nome é Thiago Gil, eu sou professor de História da América, Departamento de História da UNB, e esse registro aqui é para o contexto do evento Leitura Leituras, sobre o primado da leitura na formação de historiadores. Então vou fazer um pouco as minhas considerações sobre leitura, espero que seja útil para o ouvinte ou para quem está assistindo esse vídeo. Em primeiro lugar, eu queria destacar um pouco o quanto a leitura é importante para a formação do ser humano de modo geral, né? Não só para um historiador, uma historiadora, mas inclusive para ficar inteligente. Eu acho que é uma ferramenta importante para ficar inteligente. Então vou começar falando um pouquinho sobre isso, né? Geralmente a gente pensa que a leitura ela serve para a gente adquirir informações. E parece até dar a impressão de que se a gente conseguir outros caminhos para adquirir informações, vai ser mais fácil. Por exemplo, vídeos e podcasts, como esse aqui mesmo. A questão é que a leitura tem um poder maior que esses vídeos e podcasts. Ela tem ferramentas mais poderosas para ativar não só a aquisição de informações, como o desenvolvimento cerebral de um modo geral. Então, em primeiro lugar, tem um neurocientista espanhol chamado Francisco Mora que pesquisa o impacto da leitura na criação de pontes neurais. E ele detectou que, dentre as múltiplas coisas que ele testou, inclusive drogas e outras atividades, por exemplo, como xadrez, medindo o cérebro, a atividade que mais cria pontes neurais, que são ligações extras no cérebro, é a leitura. O xadrez, por exemplo, que é uma atividade muito intelectual, né, que exige muito do cérebro, ele não cria, porque quase sempre são os mesmos movimentos. Então, não é inusitado. Tudo mais ou menos previsto dentro de são múltiplas possibilidades, mas é mais ou menos regular a partir do nível de certos jogadores que estão acostumados a jogar entre si. Então, e a leitura ela desafia tudo isso, porque ela traz o inesperado o tempo todo. Né? Estou falando da literatura, de modo geral, mas isso também serve para a leitura de bibliografia da pesquisa em história, de formação básica de história. Sempre traz o inesperado, sempre tem raciocínios diferentes. Então, ela é uma atividade que tem um poder de desenvolvimento cerebral extraordinário. Ou seja, se vocês querem ficar mais inteligentes, leiam. Leiam muito. Muito mais do que fazer outras coisas. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa assistir vídeos, documentários, explica. É outra coisa. Cria outro efeito no cérebro. Realmente, a leitura é uma coisa muito poderosa. Depois, a leitura tem o poder de ativar a imaginação e inspirar a mente a pensar coisas alternativas. A literatura tem esse papel. A literatura costuma proporcionar a gente acesso a vidas que a gente nunca viveu. E que o autor, a autora da obra, conseguiram imaginar. Então é uma forma de criar, inclusive, empatia com outros seres humanos, com outras experiências, com outras circunstâncias. E que também é muito positivo, especialmente para historiadores, porque a gente tem que viver um pouco a vida dos outros quando está estudando a vida dos outros, do passado, né? Do presente, no processo histórico, de modo geral. Então é uma coisa muito poderosa que ativa a imaginação e ativa a empatia também. Então tem uma função realmente muito... Estou falando da literatura, nesse caso aqui, mais em particular, mas também poderia servir para pensar outros contextos históricos, outros momentos, outras visões de mundo, de outros povos, etc. Então realmente é uma coisa que é muito estimulante nesse sentido. Depois eu acho que tem uma coisa importante, que a leitura, de novo, na literatura especialmente, ela é um poderoso redutor da ansiedade. É uma coisa que a gente vê muito entre os alunos hoje em dia, mergulhados no mar de ansiedade. Eu também faço isso, também tenho isso. E a leitura costuma levar para outros lugares e nos abstrair da ansiedade do momento. Então ela pode ser uma ferramenta poderosa para a redução da ansiedade. Tem estudos que demonstram que isso é possível, porque ela é quase uma meditação. Ler, mas ler concentrado no texto, sem ter WhatsApp, nada, piscando e-mail, telefone, nada. Ler focado na leitura é uma forma de meditar, quase. Ajuda a reduzir a ansiedade. Então pode ser uma ferramenta boa, inclusive, para isso. Olha que só tem benefício, né? Agora, uma coisa importante. Como lemos é tão importante quanto o que lemos. Então, ler com uma boa condição, um livro sentadinho, é melhor do que ficar lendo na tela do celular. É diferente. Produz outro efeito. Então, ou ler mesmo no Xerox é melhor do que ler na tela do celular. Ou ler no monitor, a tela um pouquinho ampliada, é melhor do que ler na tela do celular. Então, recomendação, fiquem atentos a isso.
se deem um pouco de conforto para a leitura, sabe? Não precisa ser um divã, mas sentadinho, comodamente, com uma aguinha. Se deem o direito de fazer isso dignamente e não às pressas, né? Eu sei que muitos leem no ônibus. Eu li muito no ônibus, eu leio muito em ônibus, vou seguir lendo em ônibus. Mas se puderem ter alternativas a isso, seria melhor, né? E no ônibus mesmo, tentem botar um fone de ouvido para poder focar bem na leitura, né? Então, em primeiro lugar, um pouco a importância da leitura e o quanto isso... Coisas externas, né? O quanto a leitura ativa outras coisas no cérebro, ativa pontos neurais, o quanto ela cria empatia, o quanto ela ajuda na imaginação, né? A literatura costuma ser exemplo de muitos... Dá muitas ideias para pensar, soluções para pensar as pessoas que viveram no processo histórico, né? Então ela pode ser uma ferramenta importante, inclusive, para a gente pensar ferramentas, inclusive, teóricas, né? Pode abstrair, né? E criar soluções para pensar um mundo de modo geral. Então, costuma ser, e historicamente foi, usada por historiadores e historiadoras para se imaginar formas de pensar o tempo de uma maneira complexa. A literatura costuma ajudar nisso. Bom, então agora vamos para o próximo tópico, que eu tenho 3 tópicos aqui com vocês. O próximo é como se lê. Porque ler não é uma atividade passiva, é uma atividade muito ativa. Não é só receber o que está ali, receber a informação, saber o que está escrito ali. Isso não é o mais importante, talvez. Às vezes mas nem é sempre que isso é o mais importante. Primeira coisa que eu diria é tentar travar com o texto uma disputa, né? Até me chamaram na apresentação de leitor brigão. Acho que é importante ser um leitor brigão. Um leitor que está ali com um foco que é o que essa pessoa está dizendo, o que ela quer dizer com isso. O que ela pensa que é para dizer esse tipo de coisa. Enfim, se importar, ter um pouco de gana, se posicionar, né? Porque isso ajuda muito, inclusive, no entendimento. Aí pode parecer, mas dá mais trabalho, mais coisa para fazer. Não, a gente está otimizando o nosso tempo fazendo isso, né? Então a primeira dica que eu daria é tentar dramatizar a leitura. Tem livros que se prestam muito à dramatização. Livros de história, eu estou pensando. Não estou pensando em obra de teatro, que já é um drama por si só. Mas tratar essas obras historiográficas como peças de teatro. Então, por exemplo, qualquer livro, né? Por exemplo, O Queijo e os Vermes. Tem um herói ali, que é o Menóquio. Um herói atrapalhado. Falastrão. É assim que ele caracteriza o Menóquio. Só para dar um exemplo para vocês, depois saiu o filme do Menóquio, tá? Do Queijo e os Vermes. Mas não é baseado no Queijo e os Vermes, é baseado em outro livro. E nesse Menóquio do filme, o Menóquio é um cara triste, solitário, que não fala quase. E o Menóquio do Ginsburg é um Menóquio tagarela, falastrão, incontrolável, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque isso tem a ver como o Ginsburg imaginou o Menóquio dele e nos passou isso na leitura, né? Ele dramatizou o Menóquio. A gente pode ler como se fosse uma dramatização, né? Para poder pensar em outros personagens, né? O Galileu Herético, do Pietro Redondi, é um Galileu malandro, um Galileu astuto, que vai tirando com a cara das pessoas, ele mexe com as pessoas, provoca as pessoas, ele é um Galileu astuto, assim, malandro, sabe? Fazendo pegadinha com os amigos. Ele tá sempre fazendo assim. A gente pode dramatizar um pouco, vai simplificar um pouco o que a autora estão fazendo na obra deles. O Menóquio do Ginsburg não é só um falastrão, né? Ele tem muito mais características importantes, até mais importantes do que essa. Mas ajuda a entender um pouco, a ressaltar certas características da obra e fazer com que a gente entenda elas melhor, né? Então, acaba sendo uma forma de se posicionar nesse debate, né? Por exemplo, o Todorov, que muita gente leu em América, né? Todorov, do Conquista da América. Tem 2 personagens importantes no início do livro, na primeira parte, que é o Colombo, que é um idiota, né? É um bobo, é um bobo da corte, que não entende nada do que está acontecendo. Tem dificuldade de entender os nativos, assim, é uma forma de dramatizar como ele pintou o Colombo, como um idiota. Depois, troca de ato, vem um outro personagem, o Cortés, um gênio astuto, dissimulado, sempre tentando... ele não fala isso, mas é essa forma, é assim que ele está pintando.
É assim que ele está fazendo. Então a gente começa a pensar um pouco como entender o que ele está querendo dizer. E ele cria esses personagens, um burro e um inteligente, em contraste. Então isso é uma forma de decifrar o texto. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está discutindo com outros autores que já pensaram isso. Então é uma forma de a gente se posicionar. Se a gente concorda com essa simplificação, que o Colombo é um idiota e o Cortez é um gênio, depois tem outros autores, né, mais recentes, né, que vão mostrar que isso que foi um pouco uma ficção que o Todorov criou. Né? Muito em função de usar as ideias do Prescott, lá do século XIX, que criou esse mito do Cortez como um personagem genial. Né? O Restall falou isso muito bem, né, no livro dele. Para dar um exemplo, né? Nesse debate a gente pode ver essa cadeia aí, Prescott, Todorov, Restall, com o Restall desmontando essa tradição historiográfica de longa data. Né? Então são formas da gente decifrar os textos, entender, inclusive, e mais importante, a posição teórica deles. Que a teoria está orientando esse drama. É a teoria que orienta esse drama. É a forma dele ver o mundo que orienta esse drama todo. Né? E, consequentemente, vai ver com quem ele está dialogando. Tem um debate que ele está fazendo. Depois tem outras coisas importantes, porque tem expressões que são típicas de certas teorias. Quando alguém fala de modo de produção, é marxista. Quando alguém fala de assimetria de informação, não aparece muito em textos de história, mas é um autor neoclássico, marginalista do século XX. Até bem mais recente, né? Keynesiano, provavelmente. Então, ação social, Weber. Então, isso já vai aparecer de alguma forma. Né? Poder carismático, dominação carismática, é Weber. Então, vai ser possível decifrar, mas nem sempre é tão simples. E a ideia de dramatizar um pouco ajuda a gente a entender um pouco isso, a ver a posição dos autores. Depois tem uma coisa de tentar ver que fonte está usando, porque às vezes o uso de certas fontes denota uma certa posição teórica ou uma certa tradição historiográfica, uma ligação com certas ideias. Né? Por exemplo, registros de batismo são fontes muito usadas por demógrafos históricos. Né? Tradicionalmente são, não quer dizer que sejam sempre, mas agora está mudando, mas tradicionalmente foram. Então tem a gente consegue já posicionar um pouco as pessoas a partir dessas coisas, né? Então agora eu queria fazer um resuminho rápido de algumas dicas que eu quero dar para ler um texto. Como é que eu leio um texto? A primeira coisa que eu faço, em qualquer texto, pode ser um texto longo ou curto, um livro, um artigo, um capítulo, eu procuro, logo no início do texto, o objetivo desse texto é pá. Ah, isso aqui. Nem sempre está escrito assim, mas em algum momento a pessoa vai entregar, a gente quer fazer isso aqui. Eu paro ali e vou para a conclusão. Ver o que a pessoa concluiu. Bate mais ou menos, a pessoa se manteve coerente naquela proposta? Ou ela trouxe um mundo novo no meio do artigo, do capítulo, do livro? É uma boa pergunta. Ajuda também, e é muito importante, olhar o índice, se for um livro, para ver quais são os tópicos que foram elencados como os importantes para estruturar o texto. Ah, mas é um capítulo ou é um artigo, não tem índice. Mas esses textos também têm as suas subpartes. Não estão listadas no início, como no índice, mas a gente pode escrevê-las. Ah, então a pessoa quer fazer tal coisa, ela disse o objetivo desse texto é fazer tal coisa, e chegou a tal conclusão. Qual foi o caminho que ela usou? Ah, primeiro falou disso, depois falou daquilo, aquele outro. Olha o índice, que vai ter um pouco ali o caminho. Com isso, a gente começa a formular as hipóteses sobre essa leitura. Esse texto aqui vai falar de tal coisa, depois tem tal caminho. Agora eu quero ver o recheio, como é que recheou isso aqui para chegar à conclusão que chegou. E aí vai ler o texto. Só aí vai ler o texto. Ah, mas é mais uma coisa para fazer, não tem tempo. Não, a gente vai otimizar a leitura fazendo isso. Vai acelerar, vai ler mais rápido. Porque a gente já tem um pouco a ideia do que está falando. Tem o spoiler. Ah, mas eu não gosto de spoiler. Para filme, para série, para ler texto de história. Spoiler é ótimo, ótimo. Usem spoiler à vontade. É muito importante. Então, eu acho que... Então, olhar o índice, identificar os argumentos, o argumento principal, ler a conclusão, e aí ler de verdade, nessa expectativa, se for o caso e der tempo, reler, mas não é. Raramente vai dar tempo, né? Ou vai valer a pena. E tomar notas. Notas é importante, muito importante. E aí tem umas manhas também de alguns autores, né? Por exemplo, Foucault
é difícil de ler. A gente lê e não entende nada. Como é que a gente faz para ler Foucault? Foucault tem uma manha. Foucault, a cada tanto, bota lá, em resumo, 2 pontos. E aí faz uma síntese muito fácil de entender em relação ao que estava antes, né? É bem mais fácil de entender do que o que tinha sido dito até então. Ele faz uma síntese. Só que só entende essa síntese quem leu tudo antes, porque está perdido ali. Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquele outro? Aqui tá explicado. E aí, relê, porque Foucault precisa reler, tá? Foucault não é fácil de ler mesmo. Brudel é fácil de ler, é gostoso, parece literatura. Vai contando anedotas. Porque tinha a vendedora de peixe que xinga os clientes no mercado de Berlim no século XVII. Ok. Só que daqui a pouco, no meio dessas anedotas, ele fala uma frase que é: bom, com isso a gente vê que o capitalismo é assim, assim, assado. Uma síntese brutal. Então a gente tem que ler essas anedotinhas para dar corpo para uma frase que vai vir retumbante dali a pouco. É o estilo dele. É muito francês cartesiano que vai contar. Faz uma síntese. Porque eles têm, é um pouco a ideia da lógica da escrita francesa. É assim. Cada país tem sua tradição, mais ou menos. Né? O Brasil a gente tem muita influência francesa, mas tem outras influências também. Nem sempre vai ser tão cartesiano assim. Mas vale a pena pensar um pouco sobre isso na hora de ler um texto. Que estilo ele está adotando? Tem essa parte de síntese a cada tanto? Me ajuda a entender o texto. Tudo isso, gente, parece que é mais trabalho, mas na verdade são formas de otimizar a leitura e ler mais rápido e melhor. As duas coisas ao mesmo tempo. Por fim, queria falar rapidamente, não quero perder muito tempo aqui, fazer vocês perderem o tempo de vocês, mas tem vários tipos de leitura. Tem uma leitura rápida, mais superficial, que é para pegar um pouco o debate geral. A gente não vai ler com atenção todos os argumentos, a gente não está decifrando o texto. A gente está tendo uma ideia do que ele está falando e a posição dele em relação a outros autores. Isso é um tipo de leitura. Tem gente que chama isso de distant reading, leitura vista de longe. Você vai ler muito pouco do que tem ali, mas vai tentar posicionar esse texto em relação a outros textos. Depois, tem um outro tipo de leitura, que é a close reading, que alguns chamam leitura de perto, ou leitura lenta, que é onde a gente vai dar importância até para algumas palavras. Por exemplo, tem um texto do Carlo Ginzburg que ele reparou que um certo texto que ele estava analisando falava o nosso querido profeta Jesus Cristo. Opa! Profeta Jesus Cristo? O uso dessa palavra antes de Jesus Cristo significa que está questionando a divindade de Cristo. Não dá para ler superficialmente isso. Tem um significado, tem uma adesão aí. E isso que a gente tem que decifrar. Né? No caso aqui, uma questão religiosa. Mas se a gente for ver isso em história, por exemplo, usar uma palavra indica uma adesão a um pensamento. Quase sempre. Não todas as palavras, mas algumas. E nem sempre vão estar as palavras decifrando isso, dizendo para que lado está indo a pessoa. Isso vai ser visto na seleção dos tópicos que vão compor o índice, nas fontes que vão ser usadas, e por aí vai. É fácil? Não é fácil. Como é que a gente aprende a fazer isso, a aplicar tudo isso que eu estou falando na prática? Fazendo. Primeira vez não vai sair muito bem, na segunda vai sair um pouco melhor, e a gente vai praticar. Depois de umas 30, 40, 50 vezes vai ficar bom. Vai chegar ao ponto em que vai ser em algum momento vai ser até dispensável fazer fichamentos. Mas os fichamentos são muito importantes a vida inteira. Eu faço muitos fichamentos. Mas tem coisas que eu leio que eu já, digamos, não preciso nem fazer fichamento, porque eu já entendi qual é que é daquele texto. Já lembro de cabeça porque é um texto importante. Mas depois tomo nota sempre sobre isso. Então acho que é uma coisa que vale a pena fazer. Eu acho que é isso, gente. Eu queria ficar dentro dos 20 minutos, eu estou conseguindo. Espero que tenha sido positivo. Espero que tenha sido útil. E desejo a todos boas leituras.